pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então a gente chega em mais um dia de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos. A gente está no dia 36 e a gente chegou agora na última semana, onde a gente vai conversar sobre o nosso último propósito, que é a nossa missão. Você foi feito para uma missão. Você pode até pensar, mas eu com uma missão, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, não tem como eu ter uma missão nenhuma. Mas sim, você tem uma missão. Deus, ele tem uma missão. E tanto eu como você, a gente está inserido dentro dela. Deus, ele está atuando no mundo e ele quer com que a gente se junte a ele. Assim como Jesus, ele teve a sua missão aqui na terra, ele teve a sua missão aqui no mundo, Deus, ele tem tanto para mim como para você também uma missão. E todas as missões, elas vão para o mesmo propósito, que as pessoas tenham um relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo e assim elas possam ter a sua salvação, né, ter a vida eterna com Deus. A palavra missão, ela tem a sua raiz no termo latino que significa enviar. Então, ser um cristão não é somente uma pessoa que está salva e uma pessoa que vive conforme os princípios de Jesus, mas sim uma pessoa que também que ela é enviada ao mundo. Nós somos um representante de Deus aqui na terra. A missão de Jesus que ele tinha aqui na terra, nós vamos continuar como cristãos, como igreja, né? E qual é essa missão? É fazer com que o nome dele seja conhecido, apresentar Jesus para as pessoas. Nós somos o corpo de Cristo, assim o que Jesus fez no seu corpo físico, a ponto de se entregar por nós, nós vamos continuar fazendo no corpo espiritual. A gente vai continuar trabalhando na seara, fazendo com que o evangelho chegue a mais e mais pessoas. Então, Deus, ele quer, sim, resgatar o ser humano das mãos de Satanás. Ele quer, sim, reconciliar o ser humano consigo mesmo, para com que a gente possa cumprir, tanto nós como as pessoas que a gente vai anunciar o evangelho, para com que todos nós possamos cumprir os 5 propósitos dele para a nossa vida, né? Que ele nos criou para amar ele, para fazer parte da sua família, para nos tornarmos semelhantes a Cristo, para servir, né? Contar com todos esses propósitos na nossa vida e participar do que Deus está fazendo. Então, pelo fato da gente pertencer a Deus, Deus, ele nos usa para a gente alcançar outras pessoas. Ele nos salva, mas ele também nos envia. Então, nós somos mensageiros da palavra de Deus. E o autor, ele traz aqui no livro algumas razões pelas quais a missão, a sua missão, ela é tão importante. Eu queria muito, assim, que você prestasse atenção nisso, que você gravasse isso no seu coração, porque eu achei muito, muito interessante, assim, o que o autor traz no livro. E a primeira razão é que a sua missão é uma continuação da missão terrena de Jesus. Como seguidores, nós devemos sim continuar o que Jesus começou, porém vai ser de uma outra forma. Jesus, ele veio, né, como eu disse antes, ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou para com que a gente tenha a vida eterna. Então, cabe a nós contar para o mundo essa boa notícia. Nós somos chamados não somente para vir até Jesus, mas a gente também é chamado a ir por ele, a ir a todos os lugares da terra e falar sobre Jesus. Jesus, no entanto, que ele falou 5 vezes, até que eu vou colocar na legenda a leitura bíblica, mas Jesus, ele falou 5 vezes sobre a missão. É como se ele estivesse falando assim para nós: olha, eu quero que vocês realmente assumam isso que vocês têm para fazer, que vocês realmente assumam a sua missão. E quando a gente olha lá em Mateus 28, foi nos dado uma incumbência, né? Foi nos dado uma instrução ali, uma ordem, e aquilo não é um pedido de favor. E sim, é para todo mundo, não é somente para pastores, para padres, para missionários. Esse é um compromisso que nós fazemos com Jesus. Não se trata de uma coisa assim opcional, ide e fazer discípulos, só se você não tiver nada para fazer. Ide e fazer discípulos se você tiver folga no final de semana. Ide e fazer discípulos caso você esteja desempregado. Não. É pra gente ir fazer discípulo em qualquer momento, em toda oportunidade que a gente tiver. E não é somente para pessoas específicas, como eu acabei de mencionar. Isso é uma incumbência que Jesus dá para todo cristão, para todo aquele que é um seguidor dele. Então, se você faz parte da família de Deus, a sua missão, ela é obrigatória, ela não é opcional. E se você desprezar ela, isso é um ato de desobediência a Deus. Porque você sabia que você pode ser o único cristão que vai passar na vida do seu vizinho? Que você pode ser o único cristão que vai aparecer assim para o seu colega de trabalho. Então, a sua missão é, sim, falar de Jesus. A segunda razão pela qual a gente tem que considerar a nossa missão tão importante é que a nossa missão, ela é um privilégio. Ela é algo maravilhoso na nossa vida. A sua missão, ela envolve 2 grandes privilégios. O primeiro, que é trabalhar para Deus. Você não está trabalhando para nenhum ser humano falho, pecador. Você não está trabalhando para ninguém, você está trabalhando para Deus. E o segundo é que nós estamos representando Deus. Nós somos parceiros de Deus. Então é um grande privilégio a gente poder servir a esse Deus maravilhoso.
E a terceira razão é que apresentar Jesus para as pessoas é a melhor coisa que a gente pode fazer por elas. Se o seu vizinho, vamos supor, tá? Aqui o autor traz um exemplo no livro, vamos supor que o seu vizinho estivesse com câncer ou com AIDS, que são doenças gravíssimas, né? A cura, assim, a gente sabe que não é uma coisa tão simples. Então, e você conhecesse a cura para isso, a cura para essa doença, a cura para AIDS, cura para um câncer, só que você não falasse para ninguém que você sabe da cura, que você sabe que existe. O que você seria? Um criminoso, provavelmente. Porque isso é crime. A gente precisa, sim, colocar quando a gente sabe de algo que pode salvar a vida de alguém e a gente não faz. Isso é um crime. Reter essa informação para você é a mesma coisa que você não falar de Jesus para as pessoas. É guardar esse segredo para você, guardar esse segredo do perdão, da paz, da salvação, da nova vida em Cristo Jesus. E nesse exemplo que eu dei agora sobre a doença, imagina que você sabe a cura, não fala pra ninguém e também não mostra nem o caminho. Você sabe que é por aquela rua que se dobrar naquela esquina, naquela clínica lá vai encontrar a cura e você não conta pra ninguém nem o caminho. E muitas vezes a gente faz isso com a palavra de Deus, com Jesus. A gente sabe que é Ele que vai trazer salvação, que vai trazer paz, que vai trazer uma nova vida. E nós, cristãos, muitas vezes a gente não fala. A gente não considera isso tão importante. Então, a melhor novidade que a gente pode contar para todas as pessoas é sobre a salvação em Jesus Cristo, é sobre o amor dele por nós a ponto de se entregar e nos salvar. Compartilhar disso com as pessoas. É a melhor coisa que a gente pode fazer para alguém. Toda vez que eu tenho a oportunidade de presentear uma pessoa, ou eu gosto de dar uma Bíblia, ou eu gosto de dar um devocional, alguma coisa assim. Aí a minha filha sempre, né, ela me tira, assim, dizendo assim, ai mãe, tu nem sabe se as pessoas vão gostar, tu nem sabe se as pessoas leem Bíblia, se elas vão se interessar pela literatura cristã, mas eu sempre penso para mim, gente, mas qual é o melhor presente que eu posso dar para uma pessoa que não seja algo espiritual, que não seja algo relacionado a Jesus? Real, essa é a minha dúvida. Eu não acredito que tenha outra coisa melhor. Eu acho que a Bíblia, a palavra de Deus, é a melhor coisa que a gente pode dar para alguém. Então, nós cristãos, a gente sabe a cura para esses corações que estão sofrendo por aí na rua. Quando você está no seu ambiente de trabalho, você sabe a cura para aquele seu colega que tem tanta dor dentro dele. Você sabe a cura para isso. O nome disso é Jesus. E não importa se as pessoas estão felizes ou se elas têm ótimos princípios e valores, se as pessoas são boas, por exemplo, se elas não têm Jesus, elas não vão para o céu. Elas estão destinadas a passar a eternidade toda afastadas de Jesus. E isso é um grande erro que nós muitas vezes cometemos. A gente quer apresentar Jesus só para aquela pessoa que está em vulnerabilidade, que está passando por problema de drogas, divórcio, doença, algo assim. Muitas vezes a gente olha para aquela pessoa que tá super bem, tá feliz, ela é uma pessoa correta, é uma pessoa que tem caráter, mas se ela não tem Jesus, ela não vai pro céu. Então a nossa missão é muito mais do que falar algo bonitinho, né? A nossa missão, ela tem um alcance eterno, ela vai muito além de qualquer coisa. Então a gente precisa ter esse tipo de compreensão, que é a melhor coisa que a gente pode fazer por qualquer pessoa, é falar de Jesus para ela. E a quarta é que a sua missão dá sentido à vida. A nossa missão dá sentido à nossa vida. Muitas vezes a gente busca felicidade em tantas coisas, querendo preencher, né, preencher o nosso coração, que a nossa vida tenha sentido, mas tudo na nossa vida vai acabar, tudo mesmo. A nossa carreira, dinheiro, amigos, bens materiais, inclusive a nossa família também vai acabar. A única coisa que vai permanecer é Jesus e o seu reino. E se você colocar Jesus para dirigir a sua vida e você viver pelo propósito dele, pela missão que ele colocou no seu coração, você nunca vai se frustrar. Agora, se você colocar as outras coisas que o mundo diz que tem valor, se você fizer isso aqui, aí sim tu vai dar sentido para sua vida. Mentira! A única coisa que dá sentido para nossa vida é a nossa vida com Deus e viver para a honra e glória dele, viver para os propósitos dele, na missão que ele colocou dentro do nosso coração. Há poucos dias a gente viu como que a gente pode ver quais são os nossos dons e talentos. É isso que Deus colocou dentro de você. Eu lembro uma vez de um rapaz me falar assim, ó, Jaque, mas eu gosto de jogar videogame, eu sou fissurado por videogame, mas é isso aí então. Vai fazer videogame com que tu consiga colocar o evangelho dentro. Isso é possível. Deus é um Deus criativo, gente. Vocês acham que Deus não pode entrar dentro de um jogo de videogame para alcançar o coração daquele jovem? Claro que pode. Dentro da MPC mesmo, nós temos um ministério que é só de games e evangelismo. Então, Deus, ele é um Deus criativo.
Você vai servir a Deus dentro da sua missão e vai alcançar almas para Jesus através do que Deus colocou dentro de você. E isso sim dá sentido à vida, você não vai se decepcionar. As coisas do mundo sim se decepcionam. Aquilo que faz o seu coração arder de paixão, que você sabe que através disso aqui que eu vou fazer, o nome de Jesus vai ser conhecido. O melhor aproveitamento da sua vida é gastar ela aos pés de Jesus. Todo o resultado do seu trabalho vai durar para sempre. Então, viva uma vida empenhada na sua missão, com propósito e de propósito, empenhada na adoração, empenhada no crescimento espiritual, e o resultado disso tudo a gente vai colher na eternidade. E por quinto, a volta de Jesus depende do cumprimento da nossa missão. Você já parou para pensar nisso? Que se você não cumprir a sua missão, Jesus demora mais para voltar? Então, existe um anseio muito grande da nossa parte como cristãos, um interesse gigante, né, pela volta de Jesus, mas quando que isso vai ocorrer? Então, antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos fizeram essa pergunta para ele e a resposta foi bastante reveladora. Eu quero ler com vocês agora no livro de Atos, no capítulo 1, no versos 7 e 8, que Jesus fala o seguinte, olha só. Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes de toda a terra. Em outras traduções fala até os confins da terra. Então, o que eles queriam conversar com Jesus sobre a profecia, né? Eles queriam debater aquilo com Jesus, conversar um pouquinho mais sobre aquilo que Jesus estava falando, mas Jesus, ele desconversa. Ele muda o assunto e ele já vai para quê? Para evangelismo. Jesus, ele queria se concentrar a sua missão no mundo, né, que não compete a nós sabermos quando ele vai voltar, mas sim compete a nós anunciar a Cristo às pessoas. E uma coisa aqui que eu quero lembrar a você, eu acho que eu já comentei isso também, é que testemunho não é evangelismo. Existe uma frase que é muito falada, assim, que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Sim, isso é verdade. O nosso testemunho fala muito alto. A gente precisa, sim, dar um bom testemunho. Tem muitas pessoas que vão se achegar a Deus por causa da nossa vida, pela maneira com que a gente vive, porém ela não é evangelismo. Ação social. A gente muitas vezes entrega, né, cesta básica para alguns lugares, roupas, enfim, a gente se envolve com isso e é muito legal, a gente precisa fazer. Isso reflete Jesus em nós, mas também não é evangelismo. São meios, isso são meios da gente chegar nas pessoas. É uma boa ação em si, não leva ninguém para o céu. Se você for numa casa, por exemplo, entregar uma cesta básica, você vai estar sim ajudando aquela pessoa, você vai estar sendo um discípulo de Jesus, mas se você não anunciar Jesus, ela não vai ter a salvação. Então é muito importante a gente combinar essas duas coisas. A proclamação do evangelho, da gente falar de Jesus para as pessoas com aquela boa ação. E eu quero indicar mais uma vez aqui um treinamento que tem no YouTube, é um treinamento que se chama Evangelismo 3 Histórias. Lá, gente, é um treinamento maravilhoso feito pela MPC, ele tem mais ou menos uma duração de 1h30 mais ou menos, e eu tenho certeza que vai ajudar muito a sua vida, assim, vai ajudar muito você a entender melhor essa questão do evangelismo. Tá bom, a gente já viu quais são as razões pelas quais a gente precisa entender a nossa missão, aceitar a nossa missão, mas quanto que isso vai nos custar? Isso vai nos custar toda a nossa vida. Vai exigir com que a gente abandone de vez todos os nossos planos pessoais e que a gente assuma os planos de Deus para a nossa vida, que a gente se entregue inteiramente e a gente fique submisso a essa missão que ele confiou em nós. Eu quero que você sempre tenha em mente, assim, mais um para Jesus, mais um para Jesus, mais um. O pastor Rick Warren, ele traz uma história que eu achei inspiradora, emocionante, achei sensacional, que aí ele conta a história do pai dele, o pastor Jimmy Warren. E o pai do pastor Rick, o senhor Jimmy, ele era um pastor de zona rural, um homem muito simples, mas alguém que tinha uma missão e que estava totalmente entregue a essa missão. E a atividade favorita dele era plantar igrejas. Ele levava pessoas para o exterior e erguia igrejas, templos, enfim, ele conta assim, ele conta no livro aqui que o pai dele plantou mais de 150 igrejas, né? Só que no ano de 1999, o senhor Jimmy, ele morreu de câncer. E na sua última semana de vida, ele estava num estado de semiconsciência, quase que 24 horas, ele ficou vários dias assim. E nesse estado de semiconsciência, o senhor Jimmy, ele sonhava muito e ele falava alto enquanto estava sonhando.
Então o pastor Rick, o filho do Sr. Jimmy, ele ficou ali no hospital com ele todos aqueles dias, sentado ali do lado da cama do Sr. Jimmy. E o pastor Rick Warren, ele conta que quando o pai dele ia sonhando, ia falando, ele escutava tudo. E ele escutava tudo mesmo. Ele escutava desde construções de igrejas, projetos, um projeto atrás do outro, como que vamos fazer esse templo, como que vamos fazer aquele outro templo, que cidade que a gente vai ir agora. Então ele escutou várias histórias. Até que teve uma certa noite que o Sr. Jimmy Warren, ele ficou muito, muito, muito agitado e ele queria a todo custo levantar da cama. E até que perguntaram para ele, tá, Sr. Jimmy, o que o senhor quer fazer? O que o senhor tá pretendendo, né? E ele repetia incessantemente, só mais um, só mais um, só mais um para Jesus. E o pastor Rick Warren conta que ele escutou o próprio pai falar isso diversas vezes, repetidas vezes, inúmeras vezes. Ele falava só mais um para Jesus, é só mais um. Isso em estado semiconsciente, né? Ele não estava tendo muita consciência do que ele estava falando, mas mesmo assim, na mente dele era só mais um para Jesus. O que importa, gente, é a redenção das pessoas que Deus confiou a sua vida, dos filhos perdidos que Deus colocou aí perto de você. Não existe nada mais que interesse a Deus do que os seus filhos. E a cruz prova isso. A cruz é a maior prova de que o interesse de Deus por nós e por aqueles que ainda não o conhecem é gigante. Então, a minha oração hoje para você é que você esteja sempre atento e que você ganhe mais um para Jesus. A nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: que temores me impedem de cumprir a minha missão da qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar para os outros as boas novas? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Curta ele, compartilhe e que Deus abençoe. Um abraço.